Vamos lá. Paz do Senhor para todos os cristãos. Estamos nesse momento para analisarmos a lição bíblica dominical. Essa lição é do primeiro trimestre de 2011. Traz o título aqui, Atos dos Apóstolos. A lição, que será a lição de número 7, traz aqui um tema, assistência social, um importante negócio. A gente vai analisar aqui a leitura diária, para a gente começarmos esta semana já fazendo a leitura diária. Aí são 6h09 aqui em Pernambuco. Sempre a gente faz o programa Voz da Assembleia de Deus em Pojuca, na Rádio Pojuca FM 98,5. Nas sextas-feiras vai ao ar o programa Voz da Assembleia de Deus. A direção-geral, o pastor Ailton Leão, pastor presidente aqui em Pernambuco, e também na cidade local, na cidade de Pojuca, é o pastor Severino Ramos, pastor que foi missionário na Argentina e hoje está conduzindo o rebanho do Senhor aqui na cidade de Pojuca. A gente observa que esta lição de número 7, que será ministrada no dia 13 de fevereiro de 2011, ela tem uma importância muito grande, que é a assistência social, um importante negócio. O pastor Claudionor, ele enriqueceu esse termo. O pastor Claudionor de Andrade, juntamente com o consultor teológico e doutrinário Antônio Gilberto, elaboraram esse maravilhoso estudo, que você não deve perder. Nos domingos, sempre na Assembleia de Deus, a partir das 9h da manhã, temos escola bíblica. Então a gente fica ciente desta escola, e a gente já participa e também estimula alguém a estar participando. Familiares, se você é casado, tem filhos, traga seus filhos à escola dominical. Mas nesse momento a gente vai observar aqui os índices sugeridos, o índice número 6, o índice número 175 e também o índice número 476. E temos o regente Daniel, e o regente Daniel, ele sempre canta os hinos da alta cristã, o índice número 1 até 640, e até na Ipojicana a gente aproveita também para alguns hinos que a gente não conhece, que aprende com o regente Daniel. Mas aqui na segunda-feira está em Atos, capítulo número 4, versículo 34. Dentre os crentes não havia necessidade. Então a gente tem também no computador, tem aquele programa que a CPAD disponibilizou, aquele LBM, vocês conhecem bem esse programa LBM, que ele traz a Bíblia completa. Toda a Bíblia aqui está completa. Vamos continuar. Continuando com a nossa aula. A gente vai observar agora, como estava falando, falamos agora há pouco, que temos aqui LBN. Esse LBN é Lições Bíblicas Mestres. Então a gente tem aqui um programa da PAD, a gente pode lançar no computador e tem a Bíblia completa aqui para a gente estudar. Então vamos dizer aqui, não havia, eu quero dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 34, não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Vejamos que é muito coerente e é muito bom saber desta comunhão entre os crentes. Vendendo as coisas, levava aos pés dos apóstolos. E aí é onde a gente vê um grande exemplo que, havendo um líder, de maneira alguma, a gente pode passar pela liderança. Então a gente vai vendo que, tendo uma liderança na igreja, eu não posso, de maneira alguma, ter
as minhas contribuições e dar a uma pessoa necessitada. Meu dever é levar a igreja e deitar aos pés do pastor da igreja, já que naquela época a gente levava e observava e vê que, não falando só a gente, falando os israelitas, os gentios, as pessoas que creram em Jesus e começaram a observar a doutrina do cristianismo ministrada pelos apóstolos. Então a gente aprende com eles e as contribuições. Se a gente tem um salário, a gente gosta de contribuir, levando os dízimos, as ofertas, a gente com certeza está ajudando na obra social. E este importante negócio, a gente não vai ficar de fora, que a gente leva, entrega aos pés dos apóstolos. Se vender um veículo, quiser dar uma oferta, a gente não pode de maneira alguma passar para alguém, a gente leva e reparte. Então, lá na igreja vai ser repartido entre os irmãos. Então assim a gente aprende com essa leitura diária de segunda-feira. A leitura diária é muito importante para a gente crescer neste entendimento e ir buscando da parte do Senhor até que Ele venha. Então vamos analisar agora alguns pontos aqui. E aqui a gente, em 3 minutinhos, a gente analisa alguns pontos. Como, por exemplo, aqui a leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe, a gente tem alternativa. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 17. Quando o dirigente da escola dominical ou o irmão que estiver incumbido de ministrar a lição, ele, na abertura, vai fazer a oração, vai cantar os hinos e logo na sequência essa leitura bíblica em classe será alternativa. Quero dizer, o dirigente lê o primeiro versículo, que está em Atos, capítulo de número 6, versículo 1 ao 7. E assim, sendo uma leitura alternada, a gente lê, quem está dirigindo lê. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, havia uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, aí a igreja, um dos irmãos, escolhe o versículo seguinte para fazer a leitura. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus para servir às mesas. A gente vê que houve a necessidade de escolher os diáconos para estar servindo à mesa do Senhor. E a gente observa que foram esses homens escolhidos por Deus, e esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Procuro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, proselito de Antioquia. Então, a gente vê que é muito importante quando o homem se dispõe para fazer a obra do Senhor. Mas tem aqui o compromisso de a pessoa ser como Estevão, ser cheio de fé e do Espírito Santo. Sem fé é impossível de agradar. Então é necessário daqueles que se aproximam de Deus crer que Ele é existente e é galardoador do que eu busco. E assim, até amanhã, se assim o Senhor Deus nos permitir. Então, essa segunda-feira, tivemos a Escola Bíblica no ar e a gente vai ter mais oportunidade de estarmos olhando e pelo YouTube, a gente vai analisando os fatos e as evidências da Escola Bíblica Dominical. Então, a todos, deixo a gloriosa paz do Senhor Jesus e todos que crêem e perseveram nesta obra do cristianismo, vamos estar mais fundados na palavra, no trato, buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocando o seu nome enquanto Ele está perto. Então, meus amados irmãos, estamos gratos a Deus pela vida de todos os pastores, principalmente do pastor Claudio Amorim Andrade, que fez esse maravilhoso trabalho, também do pastor Antônio Gilberto. Então, a gente aqui fica grato ao Senhor. Esta segunda-feira, dia 7, no dia 8, vamos ter mais outro texto falando essa leitura diária. E se você
está em casa, se você tem tempo de ler as Escrituras, na segunda-feira, então você vai meditando mais fundo, vai enriquecendo o conhecimento através das Escrituras. Então aqui, deixo-vos a paz, a gloriosa paz do Senhor. E nessa segunda-feira foi Atos capítulo 4, versículo 34. Na terça-feira, Atos 4, 32. E assim, que a paz do Senhor esteja convosco.